A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, meu público querido. Muita luz no coração. Bom dia, Valdinho, querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Bom dia, André. Tudo bem? Gente, recomeçando o dia. Pés firmes no chão. Cabeça pra cima, né? Peito pra fora, barriga pra dentro. Vamos respirar, começa essa vida. Levanta. Acredita. Porque você desmotivou. Foi só isso. Quando a gente perde a motivação, cai tudo. Até o corpo. Cai peito, cai bunda, cai tudo, né? Então vamos motivar. Motivação é esperança. Esperança vem da onde? Da fé. Quem perdeu a fé é que vive aí com os animaizinhos doentes, filhos doentes, corpo doente, falta de prosperidade, que perdeu a esperança. E não existe tempo, não existe idade para ter esperança, tá bom? Quando a gente espera sempre alguma coisa, a gente sempre atrai as coisas que a gente espera. Portanto, espere coisas boas, tá bom? Diabéticos, vou falar com vocês daqui a pouco, hein? Se não for hoje, eu falo amanhã. Mas diabéticos, espere, tenha esperança, porque vocês esperam sempre que o passado volte, ou tem medo que o passado volte, não é? Cadê o futuro? Futuro é coisa nova. Futuro tem que ser diferente do passado. Isso para todo mundo. Tá bom? Gente, hoje eu vou falar, primeiro dar um recadinho pro meu público querido, que é o seguinte. O povo às vezes fica assim, né, com aquela coisa da ansiedade, da gente responder algumas questões, e ficam telefonando aqui na hora do programa, no programa de outro comunicador, e ficam ligando pro Evaldo, e o Evaldo fica perdidinho, né? Às vezes ele é até visto como até arrogante, coitado, porque ele tem que dizer não. Tem muita gente, se você pensa que você é o único que liga, a única que liga, você não tem ideia quantas pessoas ficam ligando. E quando o comunicador ele fala assim, agora vamos colocar uma pessoa no ar, é diferente. Mas quando a pessoa não está chamando ninguém, dá um tempo. Por quê? Porque senão o Evaldo fica maluquinho, né? Gente, para quem quiser fazer algumas perguntas para mim, liga lá pro Instituto. Depois eu passo o telefone. Porque fica ligando aqui, tem o telefone direto, vocês ligam lá na recepção, atrapalha a recepcionista, tá bom? Vamos fazer um programa bem organizado, porque o público é o nosso colaborador. Nós não trabalhamos todos juntos, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Então vamos fazer assim. Quando vocês quiserem alguma pergunta do meu programa, né? Liga pro Instituto. Se quiser perguntas pro Val Capelli, pergunta fora, a não ser que ele abra o programa para isso. Vamos tentar ajudar o nosso operador. Não só o Evaldo, mas todos os, né? O Jean, todos que trabalham aqui ficam maluquinhos. Não podemos favorecer ninguém. E não pode favorecer ninguém. Tem gente que fica toda hora furando fila, liga por outros telefones. Essa ansiedade não vai ajudar você. Seja humilde, tá bom? Porque quem passa na frente do outro não tem o direito de ser ajudado. Tá bom assim? Vamos lá, gente. Quanto à obesidade, porque vai começar um curso agora, dia 29, agora, são só... Já tá em cima. São 2 meses só de curso, uma vez por semana, e no final do curso a gente coloca uma reprogramação mental. Por quê? Vamos falar sobre a obesidade. Esse assunto dá o que falar, dá pano pra manga. Tem muita gente que já desistiu, porque acha que é hereditário, ou que tem um distúrbio incurável, né? Porque dependendo do médico que você foi, ele simplesmente diz que não tem jeito e acabou. Que você tem que ficar fazendo dieta o resto da vida. Não é verdade. Oi? Fazer aquela operação? Mas aquela operação também, que é a gastroplastia e também aquele encurtamento do intestino. Se você entender que é um processo psíquico, se você entender que é um processo psicológico que é levado de pai para filho, de mãe para filha, você vai interromper. Porque existe um programa. Na nossa cabeça funciona feito um computador. Ele guarda milhões de bilhões de dados, tudo lá no subconsciente. E faz do nosso corpo uma tela reprodutora.
O computador, por exemplo, né, cheio de bytes, tá cheio de informações. Aí você tecla ali e aparece na tela. A tela do computador corresponde ao nosso corpo físico. Então, o que você tem lá no subconsciente, você vira e mexe, você aperta uma tecla sem saber, né? Um elemento desencadeador e que o corpo começa a manifestar. Ou a doença, a obesidade, a magreza excessiva, os machucados, a velhice e muitas outras coisas. Porque o corpo é projeção da mente. Agora, se você vem numa família que todo mundo era gordinho e que você tem esse paradigma rígido e que depois você, pelas vibrações do semelhante que atrai semelhante, você encontra gordinhos que também têm família gordinha. Ou gordinhos que têm família magra, mas ele tem um distúrbio que se diz incurável. Como é que você vai acreditar que você será diferente? É difícil, né? Mas você pode. Quando a gente faz um programa assim, é porque a gente tem certeza do que está falando. Então eu posso garantir para você que mudando o seu padrão mental, você emagrece, mesmo vindo de uma família gordinha, lá do seu tataravô, todo mundo gordinho. Vocês já viram aquela família Fat Family? Maravilhosos aqueles cantores, todos gordinhos. Vocês conhecem o papai e a mamãe deles? Magrinhos. Vocês não viram? Pois é bom conhecer. Às vezes tem alguma entrevista em televisão que aparece lá o papai e a mamãe deles. E eles são magros, sempre foram magros. E por que os filhos, todos, sem exceção, ficaram enormes? Porque existe um distúrbio na hora da mamada. E eu explico sempre isso em palestras e tal. Como a mamãe do Fat Family é magra, o papai do Fat Family é magro, por que os filhos ficaram gordos? Se você for pesquisar nos antepassados, teve casos, claro, também iguais. Eles estão repetindo um padrão. E esse padrão, ele pode ser modificado, reproduzido na cabeça. Ele tem ressignificado. Tem um sistema negativo que está gravado no subconsciente. E quando você mudar isso através de técnicas, o seu corpo começa a reproduzir uma magreza. Como assim? Os hormônios, eles produzem as glândulas endócrinas, eles produzem os hormônios necessários. Tem muita gente que tem problema na tireoide, por exemplo, e engorda. Às vezes nem come, faz dietas tal, e engorda. Quando a gente começa a trabalhar o alinhamento dos chakras pela meditação profunda, nós alinhamos o chakra da tireoide, que é o chakra da garganta, chakra laríngeo, que é onde os hormônios daquela região começam a se reproduzir harmoniosamente. Quando você vê gorduras que não saem do corpo, você tem que entender pela linguagem do corpo que a gordura é uma energia não usada, é uma energia parada. Então, claro que você tem um sistema emocional parado dentro de você. Você já percebeu que os gordinhos, ou você que está gordinho, um pouco acima do peso, sempre se magoa com a maior facilidade? Vocês são hipersensíveis. E ainda falam que magro é magro de ruindade. Aquela capa de gordura seria uma proteção? É uma proteção, é um casulo. A pessoa está sempre sensível, sempre dentro do casulo. E muita gente que às vezes foi magra a vida toda, de repente aconteceu alguma coisa e ela engordou. O que é essa alguma coisa? Um elemento desencadeador. Qual é o elemento desencadeador? Vamos ver. Olha a lista, hein? Só do pouco que eu vou falar. Um divórcio, né? A morte de alguém muito amado, uma perda de emprego, uma mudança de cidade forçada, onde você deixa os seus amigos e tem que ir embora por causa de trabalho de marido, ou escola de filhos, alguma coisa assim. E depois também, quando alguém te dá o fora. Toda vez, isso é fogo, hein? Você põe assim, come e não percebe. Você fala que não come, todo gordo é mentiroso, né? Fala que não come, come. Só come um pouquinho a cada 5 minutos, né? E vive com coisinha na bolsa porque diz, Cris, você não entende, sabe? Eu sou gordinho, meu estômago ele é muito grande e se eu ficar sem comer, eu passo mal. Acredito em você, eu sei que é verdade. Porém, é uma condição que você se colocou. Porque você tem que ser reeducado. A sua alimentação tem que ser reeducada. Não é dieta.
Não. Eu já fui gordinha, já fiz dieta, já fiz exercício, já fiz tudo que vocês podem imaginar. Até hipnose, tudo. E de repente, quando eu tinha, de novo, um problema na vida, uma mágoa, uma perda, um desprezo de alguém, uma desconsideração de alguém, já estava eu engordando de novo sem perceber. Então é claro que quando você encontra o fio da meada dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos, que tipo de pensamentos e emoções que você carrega que gera a obesidade. Então eu vou fazer você perceber isso. Você vai se reencontrar, você vai se autoconhecer. E a partir daí, eu vou te dar na palma da sua mão instrumentos para você usar, que não é a ginástica, que não é regime, que não é dieta, não é? Não tem nada a ver com exercícios. Tem gente, olha, eu fui dona de academia durante 25 anos. Eu sou formada em educação física e psicologia também. E eu tive 4 academias de ginástica durante 25 anos. Quem me conhece, está ouvindo o programa agora, sabe disso. Inclusive na Rede Mulher de televisão, que já não existe mais, eu tive um programa de ginástica todos os dias durante 2 anos. E sempre eu via esse problema na humanidade. Malha pra caramba e não emagrece. Uns quase não malham e emagrecem. Por que será? Porque é o tipo de pensamento, é a crença, é a educação que você teve e o pior, a mídia. Porque quando dizem que é uma coisa na televisão, você acredita, tem medo, não questiona e não procura outras coisas. Eu te garanto, tem um livro que tem um CD. Eu tenho um CD que é de relaxamento e indução hipnótica. Um monte de amigas, eu achei muito engraçado isso. Elas ficaram escutando o CD e elas sempre dormem, elas não conseguem... Pra quem tá ouvindo o programa agora sabe disso. O meu livro, Acabe com a Obesidade, que você vai ganhar quando você se inscrever pro curso, que começa dia 29, você vai ganhar o livrinho chamado Acabe com a Obesidade, que tem um CD. E o engraçado, quando eu gravei no estúdio esse CD, eu gravei com a voz da hipnose, né? Eu trabalho com a hipnose, com a regressão. E eu fiz o trabalho hipnótico para o emagrecimento no CD. E todo mundo que escuta o CD fica frustrado, porque dorme. Não consegue ouvir até o final. Não consegue ouvir até o final. Eu coloquei pro Lu, aí o Lu falou, imagina, deixa eu escutar o que você falou aí. Nem chegou na metade, ele tá roncando já, né? Porque é para dormir. Se você tá frustrado porque não sabe o que eu falei, faz o seguinte, senta, acende a luz, põe o CD e fica olhando pro rádio. Mesmo assim vai dar sono. Porque é para você dormir. Enquanto você dorme, você não me atrapalha. Eu tô falando com o teu subconsciente. Eu estou impregnando o teu subconsciente de uma limpeza. Eu estou tirando aquelas porcarias que foram impregnadas no seu coração, na sua mente, no seu corpo etérico, nos seus chakras, desde a sua infância. Desde que você estava na barriguinha da mamãe. Então eu garanto para você que quando você conhecer melhor sua função aqui na Terra e entender para que serve a obesidade no mundo da linguagem do corpo, você vai ter uma decisão. Você vai ter que decidir. Ou continuo gordinho para conseguir isto de vantagens na vida. Claro, todo gordinho tem alguma vantagem, por isso ele não emagrece. Ou você fala, vou enfrentar uma nova vida e não quero mais saber de tais coisas assim. Então eu vou querer ser magro agora. Lembrando que ser magro é uma responsabilidade muito grande, viu? Enquanto você é gordinho, você não frequenta certos lugares, você não veste certas roupas, você tem dificuldade para muitas coisas e isso é uma limitação. Essa limitação ela é muitas vezes importante para o subconsciente de algumas pessoas que têm medo de enfrentar a vida. O magro não tem desculpa. O magro, ele é solicitado. O magro toma certas atitudes, enfrenta a vida sozinho e não culpa ninguém quando alguma coisa dá errada, porque ele sabe que a responsabilidade é só dele. Então veja como você vai ter que mudar alguma coisa interna, uma crença ou uma acomodação que existe aí dentro, que você toda hora está reproduzindo a obesidade, mesmo sofrendo. Porque ela te traz algumas vantagens que você desconhece. Então é legal quando você busca essa informação e você começa a perceber, será que eu quero continuar sendo assim?
Será que eu quero mesmo esse tipo de vida para mim? Ou será que eu vou perder alguns amigos se eu emagrecer? Será que a família vai deixar de me amar se eu parar de comer tanto com eles na mesa? Lembra que eu fiz aquele programa que quando você se junta numa mesa e come com todo mundo, é o símbolo do amor? E aquele que não come muito levanta da mesa, ele é desamado. As pessoas, né, não tem muita atenção com ele. Então é uma parte psicológica. Em novelas, em qualquer lugar, todo mundo sempre está conversando, comendo ou bebendo. É muito difícil. Você está na sala lá, né? No sofá da sala da novela. Vem o empregado e serve a bebida. Ou um petisco. Sempre tem que ter alguma coisa entrando pela boca para provar que você aceita algo de alguém, não é? Então, muita coisa você vai ver nesse curso que você vai dar muita risada. A gente vai se divertir muito e você vai poder levar para sua casa, para o seu coração, uma nova forma de pensar, que é onde você vai decidir sozinho quem é que manda, a gordura ou a tua cabeça, não é? A gordura, ela não tem vida própria. Você que deu vida a essa gordura. Você que permanece essa gordura no seu corpo por vantagens lá do seu subconsciente. Qualquer pessoa que engorda tem sempre um porquê. Vou dar uma dica. Se você acha, magro ou gordo, que ganhou uns quilinhos essa semana, pensa, raciocina. Quem te desprezou? Ou você vai ter que começar a cuidar da sua vida sozinho? Ou você vai ter que enfrentar uma parada aí que não é muito de amor, não. As pessoas não te consideram tanto. Ou alguém te deu fora. Quem te rejeitou? Quem te desconsiderou? Não é? Esse é o fator que faz engordar. Esse é o fator chave, o fator segredo. E que começa a ser inserido no subconsciente, essa semente, de 0 a 2 anos de idade. Todo psicólogo sabe disso. De 0 a 2 anos de idade, que é a época da mamada, é onde, não por erro da mamãe, não por erro, seja de quem for, mas um sistema de mamada que foi feito e que causou essa rejeição. Às vezes uma mamãe querendo desmamar rapidamente, ou ela deixando na mão dos outros, ou não olhando nos olhinhos do bebê, o bebê se sentiu rejeitado. É uma situação de subconsciente. Agora, é tanta informação que não vai dar para dar aqui na rádio. Eu só quero garantir para você que o emagrecimento é tua obrigação. Ele fez biquinho lá, né? Não dá para falar que acaba o programa, né? O emagrecimento é tua obrigação. Porque ser magro é nossa saúde. Toda pessoa... Não, é claro, porque se aí a pessoa é magra demais, ela tem um problema com o pai. Porque é uma coisa do subconsciente. Vamos trabalhar com taoísmo. O taoísmo é o yin e o yang. O yin é a mãe, é a gordura. O yang é músculo e osso, é o pai. Então, quando uma pessoa é magra demais e não engorda de jeito nenhum, ou qualquer coisa emagrece, precisa se rever com o papai. Que normalmente as pessoas falam, imagina, não tem nada a ver contra meu pai, nada contra minha mãe. Mas não é consciente. Esse programa é feito para você saber que existe algo dentro de você que você não tem acesso, que é o seu inconsciente. Se fosse tão fácil a gente cavar o inconsciente de um dia para o outro e fazer revelar na consciência todas as fobias, traumas, estalando o dedo, não existiriam tantos milhares e milhares de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tantos estudos sobre a mente, não é mesmo? Tanta coisa tentando fazer você enxergar que é você o responsável pelo seu destino. Agora, quem não quer acreditar que é responsável pelas coisas é aquele que quer que o mundo o sirva. É sempre o meio folgadinho, que tem a crença de que as coisas não mudam, então, claro, ele também não precisa fazer nada para mudar. Deixa como tá para ver como é que fica. Deixa a vida me levar. Mas falando de obesidade, você sabe que seus ossos sofrem, né? Sua coluna sofre, os joelhos, o coração, as artérias. Tudo sobrecarregado. Claro, você carrega tanto emocional negativo que ele corresponde às coisas negativas do seu corpo. Você pode emagrecer. Não desista. Nunca desista de encontrar o caminho. Você às vezes pode ter tentado aparentemente tudo, mas não tentou buscar lá dentro sua própria essência. Dá um certo trabalho, lógico. Mas se você quer ser feliz,
Quer começar a usar uma roupinha legal? Vai num casamento. Tem gente que emagrece, tipo assim, daqui 2 meses tem um casamento e vai ser madrinha, padrinho. Tem que caber naquela roupa. Em 2 meses eles emagrecem. Coube na roupa, acabou o casamento, buf! Porque perdeu a meta. Então eu vou dar uma meta para você. Uma meta eterna. E você vai sempre pensar nessa meta eterna. E vai ver como é bom ser magro, como é bom pensar como magro. Agora, para os magros eu vou mandar um recadinho. Cuidado com a agressividade. Porque quando você engorda, é porque você engoliu, escondeu, segurou uma certa agressividade ali. Quando você emagrece, a agressividade volta. Vem à tona, né? Vem à tona, porque todo magro, ele é rápido no gatilho para falar uma besteirinha. Rápido no gatilho para pegar trouxa e sair fora. Coisa que gordo não faz. Difícil. Então, como é que a gente faz para emagrecer, pegar toda essa agressividade, que ela tem uma função, né? E não machucar os outros, ou não ser frio e calculista. Você tem que usar essa agressividade para uma coisa útil, ou para um esporte, ou para uma palestra, para dar aulas, para uma criatividade, um trabalho artístico. De alguma maneira, devemos, os magros, pegar essa agressividade e usar para o bem, né? Então, vamos conversar sobre gordo e magro a partir do dia 29. Agora, lembrando, gente, olha que bárbaro. Dia 27 agora, sábado, a minha querida cunhada, minha cunhada é chique, hein? É, a Maria Figueiredo Cairo, que tem a bebezinha mais linda do mundo, a minha sobrinha, que é a Ayla. Um beijinho pra Ayla, tem 1 ano e 3 meses, muito fofa, meu Deus, né? Então, a minha querida Maria, ela é uma profissional fantástica de quick. Sabe aquele massage quick? Aquela massagem que você fica sentado na cadeira. Cadeirinha? A Violeta, um beijo pra ela. Né? Na cadeirinha e a pessoa massageia suas costas, seus braços, sua cabeça. E que você relaxa. Às vezes tem em shopping, tem em aeroporto, tem em feiras, né? Que tal? Se você não tem, assim, o que trabalhar, você tá doido para trabalhar e gosta dessa área da massagem, pois é, sábado agora você vai ter um curso o dia inteiro com a Maria Cairo. Vai ser profissionalizante? Profissionalizante. Vai ter apostila, vai ter certificado e você se inscreve, vai lá com uma roupinha folgada, né, um abrigozinho e tal, e você vai aprender todas as teorias dessa massagem, os benefícios para a cura, e também pela linguagem do corpo. E vai sair por aí massageando o mundo com a sua cadeirinha. De repente você adquire uma cadeirinha daquela e ganha um dinheirinho lascado, além de ajudar toda a sua família. Tá bom? O telefone é 5082-2822. Tá bom? 5082-2822. E eu vou continuar falando aqui, dia 28, domingo, o meu querido Miguel Carcavila. Espanhol, isso é terrível, viu? Na PNL. Esse aí bota você na frente assim e te reprograma todo. Ele, inclusive, vai dar uma parte da minha aula da obesidade, ele vai dar uma aula dele lá fantástica. Então, ele vai ter domingo agora o curso de autoconhecimento para você aprender a perdoar, a tirar sentimentos de culpa, medos, fobias, pânico. Olha que bárbaro. Pela PNL. É um trabalho, é um treinamento domingo agora, para você acabar com a síndrome do pânico. Olha aqui, gigante, né? Bárbaro. O Leandro Heck? O Leandro Heck, outro terapeuta, né? Porreta. Ele vai ensinar 3 quintas-feiras. Olha que legal. 3 quintas-feiras. Você a respirar. Existe uma técnica de respiração que você vai aprender para curar seu corpo. Se você acha que tem doenças aí que não se curam, então vai fazer esse treinamento. Tem gente que não sabe respirar. É verdade. Você... Aquela respiradinha curta ou longa demais. Claro. Né? Se o coração e o pulmão são os responsáveis para limpar todo o nosso organismo, tirar as toxinas, as células mortas, precisa de uma respiração correta, né? Ele vai ensinar você que é uma técnica oriental. Como respirar. Aí você, quando tá mal, caiu pressão, subiu pressão, tá doentinho, respira da maneira que ele vai ensinar, pronto, passou, não é mesmo? E olha, fevereiro, hein, gente, não esquece não. Fevereiro,
começa o curso de 4 meses meu, que é Meditação, Cura e Ascensão, onde depois nós viajamos para Ubatuba para meditar na cachoeira. Ei, É muito maravilha, legal, hein? é muito lindo lá. Muito legal, gente. 5082-2822. E aí, ó, dia 29, segunda-feira agora, começa o curso Acabe com a Obesidade. Inscreva-se já. E ganha cada um livrinho com CD. Exatamente, o livrinho Acabe com a Obesidade, que tem o CD de indução hipnótica para o emagrecimento. consegui ouvir até que o você fim. não vai ouvir, ninguém vai ouvir, vai dar sono. Porque você atrapalha se ficar acordado, né? Tem que dormir para relaxar, para a consciência não atrapalhar. Só que no curso eu vou dar teorias e vivências. Você tem medo de ginástica, medo de dieta? Então pode ir lá no instituto, não vai ter nada disso. Tá bom? Gente, olha o site, fala o site, irmão. www.linguagemdocorpo.com.br. Repita. www.linguagemdocorpo.com.br. Você tá com o narizinho entupido Um ainda. pouquinho, ainda tô um pouquinho fanho. O telefone é 5082. 2822. Isso, 5082-2822. Muito obrigada, muita luz no coração de vocês e paz profunda. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo. Forçada, onde você deixa os seus amigos e tem que ir embora por causa de trabalho de marido, ou escola de filhos, alguma coisa assim. E depois também, quando alguém te dá o fora. Toda vez. Isso é fogo, hein? Você põe assim, come e não percebe. Você fala que não come, todo gordo é mentiroso, né? Fala que não come. Um pouquinho. Só comer um pouquinho a cada 5 minutos, né? E vive com coisinha na bolsa porque diz, Cris, você não entende, sabe? Eu sou gordinho, meu estômago ele é muito grande e se eu ficar sem comer eu passo mal. Acredito em você, eu sei que é verdade. Porém, é uma condição que você se colocou. Porque você tem que ser reeducado. A sua alimentação tem que ser reeducada. Não é dieta. Não. Eu já fui gordinha, já fiz dieta, já fiz exercício, já fiz tudo que vocês podem imaginar. Até hipnose, tudo. E de repente, quando eu tinha, de novo, um problema na vida, uma mágoa, uma perda, um desprezo de alguém, uma desconsideração de alguém, já estava eu engordando de novo sem perceber. Então é claro que quando você encontra o fio da meada dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos, que tipo de pensamentos e emoções que você carrega que gera a obesidade. Então eu vou fazer você perceber isso. Você vai se reencontrar, você vai se autoconhecer. E a partir daí, eu vou te dar na palma da sua mão instrumentos para você usar que não é a ginástica, que não é regime, que não é dieta, não é? Não tem nada a ver com exercícios. Tem gente, olha, eu fui dona de academia durante 25 anos. Eu sou formada em educação física e psicologia também. E eu tive 4 academias de ginástica durante 25 anos. Quem me conhece, está ouvindo o programa agora, sabe disso. Inclusive na Rede Mulher de televisão, que já não existe mais, eu tive um programa de ginástica todos os dias durante 2 anos. E sempre eu via esse problema na humanidade. Malha pra caramba e não emagrece. Uns quase não malham e emagrecem. Por que será? Porque é o tipo de pensamento, é a crença, é a educação que você teve e o pior, a mídia. Porque quando dizem que é uma coisa na televisão, você acredita, tem medo, não questiona e não procura outras coisas. Eu te garanto, tem um livro que tem um CD. Eu tenho um CD que é de relaxamento e indução hipnótica. Um monte de amigas, eu achei muito engraçado isso.
elas ficaram escutando o CD e elas sempre dormem, elas não conseguem... Pra quem tá ouvindo o programa agora sabe disso. O meu livro, Acabe com a Obesidade, que você vai ganhar quando você se inscrever pro curso, que começa dia 29, você vai ganhar o livrinho chamado Acabe com a Obesidade, que tem um CD. E o engraçado, quando eu gravei no estúdio esse CD, eu gravei com a voz da hipnose, né? Eu trabalho com a hipnose, com a regressão. E eu fiz o trabalho hipnótico para o emagrecimento no CD. E todo mundo que escuta o CD fica frustrado, porque dorme. Não consegue ouvir até o Não final. consegue ouvir até o final. Eu coloquei pro Lu, aí o Lu falou, imagina, deixa eu escutar o que você falou aí. Nem chegou na metade, ele tava roncando já, né? Porque é pra dormir. Se você tá frustrado porque não sabe o que eu falei, faz o seguinte, senta, acende a luz, põe o CD e fica olhando pro rádio. Mesmo assim vai dar sono. Porque é pra você dormir. Enquanto você dorme, você não me atrapalha. Eu tô falando com o teu subconsciente. Eu estou impregnando o teu subconsciente de uma limpeza. Eu estou tirando aquelas porcarias que foram impregnadas no seu coração, na sua mente, no seu corpo etérico, nos seus chakras, desde a sua infância. Desde que você estava na barriguinha da mamãe. Então eu garanto para você que quando você conhecer melhor sua função aqui na Terra e entender para que serve a obesidade no mundo da linguagem do corpo, você processo psíquico, se você entender que é um processo psicológico que é levado de pai para filho, de mãe para filha, você vai interromper. Porque existe um programa, na nossa cabeça funciona feito um computador. Ele guarda milhões de bilhões de dados, tudo lá no subconsciente, e faz do nosso corpo uma tela reprodutora. O computador, por exemplo, né, cheio de bytes, tá cheio de informações. Aí você tecla ali e aparece na tela. A tela do computador corresponde ao nosso corpo físico. Então, o que você tem lá no subconsciente, você vira e mexe, você aperta uma tecla sem saber, né? Um elemento desencadeador e que o corpo começa a manifestar ou a doença, a obesidade, a magreza excessiva, os machucados, a velhice e muitas outras coisas, porque o corpo é projeção da mente. Agora, se você vem numa família que todo mundo era gordinho e que você tem esse paradigma rígido e que depois você, pelas vibrações do semelhante que atrai semelhante, você encontra gordinhos que também têm família gordinha. Ou gordinhos que têm família magra, mas ele tem um distúrbio que se diz incurável. Como é que você vai acreditar que você será diferente? É difícil, né? Mas você pode. Quando a gente faz um programa assim, é porque a gente tem certeza do que está falando. Então eu posso garantir para você que mudando o seu padrão mental, você emagrece, mesmo vindo de uma família gordinha, lá do seu tataravô, todo mundo gordinho. Vocês já viram aquela família Fat Family? Maravilhosos aqueles cantores, todos gordinhos. Vocês conhecem o papai e a mamãe deles? Magrinhos. Vocês não viram? Pois é bom conhecer. Às vezes tem alguma entrevista em televisão que aparece lá o papai e a mamãe deles. E eles são magros, sempre foram magros. E por que os filhos, todos, sem exceção, ficaram enormes? Porque existe um distúrbio na hora da mamada. E eu explico sempre isso em palestras e tal. Como a mamãe do Fat Family é magra, o papai do Fat Family é magro, por que os filhos ficaram gordos? Se você for pesquisar nos antepassados, teve casos, claro, também iguais. Eles estão repetindo um padrão. E esse padrão, ele pode ser modificado, reproduzido na cabeça. Ele tem ressignificado. Tem um sistema negativo que está gravado no subconsciente. E quando você mudar isso através de técnicas, o seu corpo começa a reproduzir uma magreza. Como assim? Os hormônios, eles produzem as glândulas endócrinas, eles produzem os hormônios necessários. Tem muita gente que tem problema na tireoide, por exemplo, e engorda. Às vezes nem come, faz dietas, tal, e engorda. Quando a gente começa a trabalhar o alinhamento dos chakras pela meditação profunda, nós alinhamos o chakra da tireoide, que é o chakra da garganta, chakra laríngeo, que é onde os hormônios daquela região começam a se reproduzir harmoniosamente. Quando você vê gorduras que não saem do corpo, você tem que entender pela linguagem do corpo que a gordura,
é uma energia não usada, é uma energia parada. Então, claro que você tem um sistema emocional parado dentro de você. Você já percebeu que os gordinhos, ou você que está gordinho, um pouco acima do peso, sempre se magoa com a maior facilidade? Vocês são hipersensíveis. E ainda falam que magro é magro de ruindade. Aquela capa de gordura seria uma proteção? É uma proteção, é um casulo. A pessoa está sempre sensível, sempre dentro do casulo. E muita gente que às vezes foi magra a vida toda, de repente aconteceu alguma coisa e ela engordou. O que é essa alguma coisa? Um elemento desencadeador. Qual é o elemento desencadeador? Vamos ver. Olha a lista, hein? Só do pouco que eu vou falar. Um divórcio, né? A morte de alguém muito amado, uma perda de emprego, uma mudança de cidade. A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, meu público querido. Muita luz no coração. Bom dia, Valdinho, querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Gente, recomeçando o dia. Pés firmes no chão. Cabeça pra cima, né? Peito pra fora, barriga pra dentro. Vamos respirar, começa essa vida. Levanta. Acredita. Porque você desmotivou. Foi só isso. Quando a gente perde a motivação, cai tudo. Até o corpo. Cai peito, cai bunda, cai tudo, né? Então vamos motivar. Motivação é esperança. Esperança vem da onde? Da fé. Quem perdeu a fé é que vive aí com os animaizinhos doentes, filhos doentes, corpo doente, falta de prosperidade, que perdeu a esperança. E não existe tempo, não existe idade para ter esperança, tá bom? Quando a gente espera sempre alguma coisa, a gente sempre atrai as coisas que a gente espera. Portanto, espere coisas boas, tá bom? Diabéticos, vou falar com vocês daqui a pouco, hein? Se não for hoje, eu falo amanhã. Mas diabéticos, espere, tenha esperança, porque vocês esperam sempre que o passado volte, ou tem medo que o passado volte, não é? Cadê o futuro? Futuro é coisa nova. Futuro tem que ser diferente do passado. Isso para todo mundo. Tá bom? Gente, hoje eu vou falar, primeiro dar um recadinho pro meu público querido, que é o seguinte. O povo às vezes fica assim, né, com aquela coisa da ansiedade, da gente responder algumas questões, e ficam telefonando aqui na hora do programa, no programa de outro comunicador, e ficam ligando pro Evaldo, e o Evaldo fica perdidinho, né? Às vezes ele é até visto como até arrogante, coitado, porque ele tem que dizer não. Tem muita gente, se você pensa que você é o único que liga, a única que liga, você não tem ideia quantas pessoas ficam ligando. E quando o comunicador ele fala assim, agora vamos colocar uma pessoa no ar, é diferente. Mas quando a pessoa não está chamando ninguém, dá um tempo. Por quê? Porque senão o Evaldo fica maluquinho, né? Gente, para quem quiser fazer algumas perguntas para mim, liga lá pro Instituto. Depois eu passo o telefone. Porque fica ligando aqui, tem o telefone direto, vocês ligam lá na recepção, atrapalha a recepcionista, tá bom? Vamos fazer um programa bem organizado, porque o público é o nosso colaborador. Nós não trabalhamos todos juntos, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Então vamos fazer assim. Quando vocês quiserem alguma pergunta do meu programa, né? Liga pro Instituto. Se quiser perguntas pro Val Capelli, pergunta fora, a não ser que ele abra o programa para isso. Vamos tentar ajudar o nosso operador. Não só o Evaldo, mas todos os, né? O Jean, todos que trabalham aqui ficam maluquinhos. Não podemos favorecer ninguém. É, e não pode favorecer ninguém. Tem gente que fica toda hora furando fila, liga por outros telefones. Essa ansiedade não vai ajudar você. Seja humilde, tá bom? Porque quem passa na frente do outro não tem o direito de ser ajudado. Tá bom assim? Vamos lá, gente. Quanto à obesidade, porque vai começar um curso agora, dia 29, agora, são só... Já tá em cima. São 2 meses só de curso, uma vez por semana, e no final do curso a gente coloca uma reprogramação mental. Por quê? Vamos falar sobre a obesidade. Esse assunto dá o que falar, dá pano pra manga. Tem muita gente que já desistiu, porque acha que é hereditário
ou que tem um distúrbio incurável, né? Porque dependendo do médico que você foi, ele simplesmente diz que não tem jeito e acabou. Que você tem que ficar fazendo dieta o resto da vida. Não é verdade. Oi? Fazer aquela operação? Mas aquela operação também, que é a gastroplastia e também aquele encurtamento do intestino. Se você entender que é um processo, você vai ter uma decisão. Você vai ter que decidir. Ou continuo gordinho para conseguir isto de vantagens na vida. Claro, todo gordinho tem alguma vantagem, por isso ele não emagrece. Ou você fala, vou enfrentar uma nova vida e não quero mais saber de tais coisas assim. Então eu vou querer ser magro agora. Lembrando que ser magro é uma responsabilidade muito grande, viu? Enquanto você é gordinho, você não frequenta certos lugares, você não veste certas roupas, você tem dificuldade para muitas coisas e isso é uma limitação. Essa limitação ela é muitas vezes importante para o subconsciente de algumas pessoas que têm medo de enfrentar a vida. O magro não tem desculpa. O magro, ele é solicitado. O magro toma certas atitudes, enfrenta a vida sozinho e não culpa ninguém quando alguma coisa dá errada, porque ele sabe que a responsabilidade é só dele. Então veja como você vai ter que mudar alguma coisa interna, uma crença ou uma acomodação que existe aí dentro, que você toda hora está reproduzindo a obesidade, mesmo sofrendo. Porque ela te traz algumas vantagens que você desconhece. Então é legal quando você busca essa informação e você começa a perceber, será que eu quero continuar sendo assim? Será que eu quero mesmo esse tipo de vida para mim? Ou será que eu vou perder alguns amigos se eu emagrecer? Será que a família vai deixar de me amar se eu parar de comer tanto com eles na mesa? Lembra que eu fiz aquele programa que quando você se junta numa mesa e come com todo mundo, é o símbolo do amor? E aquele que não come muito e levanta da mesa, ele é desamado. As pessoas não têm muita atenção com ele. Então é uma parte psicológica. Em novelas, em qualquer lugar, todo mundo sempre está conversando, comendo ou bebendo. É muito difícil. Você tá na sala lá, né? No sofá da sala da novela. Vem o empregado e serve a bebida. Ou um petisco. Sempre tem que ter alguma coisa entrando pela boca para provar que você aceita algo de alguém, não é? Então, muita coisa você vai ver nesse curso que você vai dar muita risada. A gente vai se divertir muito. E você vai poder levar para sua casa, para o seu coração, uma nova forma de pensar. Que é onde você vai decidir, sozinho, quem é que manda, a gordura ou a tua cabeça, não é? A gordura, ela não tem vida própria. Você que deu vida a essa gordura. Você que permanece essa gordura no seu corpo por vantagens lá do seu subconsciente. Qualquer pessoa que engorda tem sempre um porquê. Vou dar uma dica. Se você acha, magro ou gordo, que ganhou uns quilinhos essa semana, pensa, raciocina. Quem te desprezou? Ou você vai ter que começar a cuidar da sua vida sozinho? Ou você vai ter que enfrentar uma parada aí que não é muito de amor, não. As pessoas não te consideram tanto. Ou alguém te deu fora. Quem te rejeitou? Quem te desconsiderou? Não é? Esse é o fator que faz engordar. Esse é o fator chave, o fator segredo. E que começa a ser inserido no subconsciente, essa semente, de 0 a 2 anos de idade. Todo psicólogo sabe disso. De 0 a 2 anos de idade, que é a época da mamada, é onde, não por erro da mamãe, não por erro, seja de quem for, mas um sistema de mamada que foi feito e que causou essa rejeição. Às vezes uma mamãe querendo desmamar rapidamente, ou ela deixando na mão dos outros, ou não olhando nos olhinhos do bebê, o bebê se sentiu rejeitado. É uma situação de subconsciente. Agora, é tanta informação que não vai dar para dar aqui na rádio. Eu só quero garantir para você que o emagrecimento é tua obrigação. Ele fez biquinho lá, né? Não dá para falar que acaba o programa, né? O emagrecimento é tua obrigação. Porque ser magro é nossa saúde. Toda pessoa... Não, é claro, porque se aí a pessoa é magra demais, ela tem um problema com o pai. Porque é uma coisa do subconsciente. Vamos trabalhar com taoísmo. O taoísmo é o yin e o yang. O yin é a mãe, é a gordura. O yang é músculo e osso, é o pai.
Então, quando uma pessoa é magra demais e não engorda de jeito nenhum, ou qualquer coisa emagrece, precisa se rever com o papai. Que normalmente as pessoas falam, imagina, não tem nada a ver contra meu pai, nada contra minha mãe, mas não é consciente. Esse programa é feito para você saber que existe algo dentro de você que você não tem acesso, que é o seu inconsciente. Se fosse tão fácil a gente cavar o inconsciente de um dia para o outro e fazer revelar na consciência todas as fobias, traumas, estalando o dedo, não existiriam tantos milhares e milhares de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, tantos estudos sobre a mente, não é mesmo? Tanta coisa tentando fazer você enxergar que é você o responsável pelo seu destino. Agora, quem não quer acreditar que é responsável pelas coisas é aquele que quer que o mundo o sirva. É sempre o meio folgadinho, que tem a crença de que as coisas não mudam, então, claro, ele também não precisa fazer nada para mudar. Deixa como tá para ver como é que fica. Deixa a vida me levar. Mas falando de obesidade, você sabe que seus ossos sofrem, né? Sua coluna sofre, os joelhos, o coração, as artérias. Tudo sobrecarregado. Claro, você carrega tanto emocional negativo que ele corresponde às coisas negativas do seu corpo. Você pode emagrecer. Não desista. Nunca desista de encontrar o caminho. Você às vezes pode ter tentado aparentemente tudo, mas não tentou buscar lá dentro sua própria essência. Dá um certo trabalho, lógico. Mas se você quer ser feliz, quer começar a usar uma roupinha legal, vai num casamento, tem gente que emagrece, tipo assim, daqui 2 meses tem um casamento e vai ser madrinha, padrinho. Tem que caber naquela roupa. Em 2 meses eles emagrecem. Coube na roupa, acabou o casamento, buf! Porque perdeu a meta. Então eu vou dar uma meta para você. Uma meta eterna. E você vai sempre pensar nessa meta eterna. E vai ver como é bom ser magro, como é bom pensar como magro. Agora, para os magros eu vou mandar um recadinho. Cuidado com a agressividade. Porque quando você engorda, é porque você engoliu, escondeu, segurou uma certa agressividade ali. Quando você emagrece, a agressividade volta. Vem à tona, né? Vem à tona, porque todo magro, ele é rápido no gatilho para falar uma besteirinha. Rápido no gatilho para pegar trouxa e sair fora. Coisa que gordo não faz. Difícil. Então, como é que a gente faz para emagrecer, pegar toda essa agressividade, que ela tem uma função? E não machucar os outros, ou não ser frio e calculista. Você tem que usar essa agressividade para uma coisa útil, ou para um esporte, ou para uma palestra, para dar aulas, para uma criatividade, um trabalho artístico. De alguma maneira, devemos, os magros, pegar essa agressividade e usar para o bem, né? Então, vamos conversar sobre gordo e magro a partir do dia 29. Agora, lembrando, gente, olha que bárbaro. Dia 27 agora, sábado, a minha querida cunhada, minha cunhada é chique, hein? A Maria Figueiredo Cairo, que tem a bebezinha mais linda do mundo, a minha sobrinha, que é a Ayla. Um beijinho pra Ayla, tem 1 ano e 3 meses, muito fofa, muito, né? Então, a minha querida Maria, ela é uma profissional fantástica de quick. Sabe aquele massage quick? Aquela massagem que você fica sentado na cadeira. Cadeirinha? A Violeta, um beijo pra ela. Né? Na cadeirinha, e a pessoa massageia suas costas, seus braços, sua cabeça, e que você relaxa. Às vezes tem em shopping, tem em aeroporto, tem em feiras, né? Que tal? Se você não tem, assim, o que trabalhar, você tá doido para trabalhar e gosta dessa área da massagem? Pois é, sábado agora, você vai ter um curso o dia inteiro com a Maria Cairo. Vai ser profissionalizante? Profissionalizante. Vai ter apostila, vai ter